Olha, Gabriel e Vitor, eu quero confessar aqui a vocês uma coisa. Tem uma pessoa que eu gostaria de matar. Que horror. Eu não sei se vocês já viram aquele meme, parece muito Facebook por aí, quando o homem e a mulher voltam no tempo. Então, a mulher, quando volta no tempo, é aquela coisa, eu sou sua neta. Eu acho que vocês já viram esse meme aí. Já vi. Em algum lugar. Mas se eu voltasse no tempo, eu ia matar uma pessoa, que é Tertuliano. Que horror. Ou pelo menos eu teria uma boa conversa com ele. Vê só, Tertuliano é um cara muito legal, contribuiu muito para a história da teologia, mas foi Tertuliano, possivelmente, quem introduziu na linguagem teológica essa linguagem de mérito. Então, a gente não dá para saber se ele foi a primeira pessoa que usou essa expressão, mas foi ele que introduziu. É a primeira que tem registro, né? É o primeiro registro, digamos assim. Quando a gente lê o Novo Testamento, quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê se falar em mérito, pelo menos não nesse termo, né, em nenhum lugar. Então, a gente não vê a Bíblia usar a palavra mérito nesses termos. Claro, você vai ter versões mais parafraseadas e tal da Bíblia, vão introduzir isso aí, mas a palavra mérito em si é uma palavra latina, né? Não é uma palavra grega, é uma palavra latina. E quando a gente fala dessa questão da causa meritória da salvação, nós entendemos, como cristãos, que Cristo mereceu a nossa salvação. Cristo, em sua humanidade sacrificial, sacrifício que tem como ponto alto a sua paixão, a cruz, mas que inclui a sua intercessão presente por nós. Então, a gente afirma que, com base na pessoa de Cristo, nós somos salvos. Ele todo o mérito da nossa salvação é dele. Só que o problema, quando a gente introduz essa palavra mérito, é que a gente começa a perguntar, e a nossa resposta? E nós? E o que nós fazemos? E tudo mais. Então, como eu disse, na Bíblia não se usa esse problema, essa questão da salvação não se resolve em termos de mérito, nem contra, nem a favor. Então, você não vê se falar nem contra, nem a favor mérito, mas você tem coisas na Bíblia que falariam contra uma teologia do mérito humano, digamos assim. E você tem coisas na Bíblia que poderiam ser interpretadas de maneira contrária. Então você vê, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo falar que nós somos dignos do reino, o que Deus nos torna dignos do reino. Você tem Cristo falando daqueles que são dignos da vida eterna, né? Quando ele fala da ressurreição ali no Evangelho de Lucas. Então, a Bíblia, ela não usa a palavra mérito, mas você tem uma expressão correlata, né? Então, a Bíblia fala de nós como sendo feitos dignos do reino. Então, existe um processo em que o Espírito Santo nos prepara para aquilo que acontecerá. Nós não recebemos a graça porque somos dignos, mas a graça nos torna dignos do reino. E aí, por exemplo, que entra a teologia de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala de como nós participamos dos méritos de Cristo. Na teologia de Santo Agostinho ainda não existe a noção de imputação dos méritos de Cristo. Embora existam pessoas que debatam esse tema especificamente, mas a posição dominante, digamos assim, é que na teologia de Santo Agostinho não existe uma imputação dos méritos de Cristo a nós, mas uma participação nossa. E essa participação seria, digamos assim, progressiva. Mas Cristo ainda assim é o centro, a obra de Cristo tem o mérito de nos salvar. Agora, ou seja, ele nos comprou com o seu sangue. Agora, sobre os instrumentos da nossa salvação, a gente tem que entender que existem meios de graça, ou usando uma expressão que, aproveitando aí o que o Vitor mencionou, né, a tradição presbiteriana e tudo mais, a tradição presbiteriana usa até a expressão meios de salvação. Então, existem meios pelos quais a graça, nós nos tornamos alvo dessa graça. Então, particularmente, aqui eu falaria, né, particularmente os sacramentos, particularmente nesse caso, o batismo, seria causa instrumental desse processo, entendendo, numa concepção aqui anglicana, os sacramentos como meios de graça. Né? Então, enfim, nada disso derroga Cristo como causa meritória, né? A obra de Cristo como causa meritória da nossa salvação, mas sim explica como nós nos tornamos alvo dessa salvação. Mas tudo isso por um problema que surge quando a gente começa a falar de mérito, porque quando a gente introduz esse conceito, a gente tem que perguntar, qual é a parte que é de Cristo, qual é a minha? Eu tenho alguma parte? Enfim, então, eu gostaria de matar Tertuliano.